Acho que a gente não pode mais se ver. Acho que não. Que droga. Sabe, eu gosto mesmo de ficar com você, de verdade. Ah, eu também. Mas o que está fazendo? Ah, oi, Chris. Oi. Ouça, Sam, eu gosto de sair com você e tudo mais. É que não quero um relacionamento romântico, mas quero muito continuar sendo seu amigo. Também quero. Que tal nadar um pouco? Claro! Oh, você é uma garota? É claro que sim. Oh, meu Deus! Sam, podemos conversar um pouco? Claro, mas por que não está olhando pra mim? Bem, é sobre isso. Eu não sei como falar com meninas. Foi por isso que eu saí correndo de lá. Não tinha nenhum problema em falar comigo enquanto pensou que eu era um menino. É verdade. Faça de conta que sou um menino. Tá bem. Você quer ir lá pra Ponte Velha e dar uns malhos? Sim, senhor.